Então, nós lemos esse pequeno trecho da palavra de Deus, e eu queria só trazer algumas observações quanto à segunda carta de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, porque essa carta ela é meio interessante. Ela é a última carta que Paulo escreveu, possivelmente na sua segunda prisão em Roma. E ele escreve essa carta com o intuito de pastorear, de guiar, de mostrar alguns passos que Timóteo deveria seguir como pastor, que ele estava sendo pastor possivelmente da igreja de Éfeso. Ele era um jovem, então ele estava começando o seu ministério, e Paulo então exorta a Timóteo com essa segunda carta a alguns passos que ele deveria seguir. Então no capítulo 1, se a gente for olhar, ele começa falando assim: reavives o dom de Deus que há em ti. Ele já começa exortando a Timóteo para que porque ele era uma pessoa tímida, ele era um pouco mais acomodado, ele tinha problemas, quanto a falar em público, mas Paulo estava ali, e como Paulo também em algumas cartas fala que ele também tinha um problema de timidez, ele está falando para Timóteo assim: reavives esse dom que há em ti, esse dom de Deus que há em ti. E qual que é o dom? Possivelmente o dom que Paulo está falando ali é da pregação da palavra de Deus. E depois ele vai seguindo e vai falando algumas coisas, e lá no capítulo 2, ele fala assim: fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça, por quê? Porque se ele não entendeu ainda o que é a graça de Deus, vai ficar difícil dele pregar sobre essa graça. Então ele tem que se fortalecer e buscar cada vez mais fortalecimento na graça de Deus. E depois ele segue falando: apresenta-te aprovado, foge das paixões da mocidade. Ele fala para Timóteo que ele tem que seguir de perto aquilo que Paulo tem ensinado, os procedimentos de Paulo, o propósito, a fé, o amor, a perseverança e as perseguições e sofrimentos que Paulo estava seguindo, que Paulo estava sofrendo. Paulo ele fala nessa carta também que ele foi abandonado. Paulo foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos. E ele pregou em muita região. Se tu pegar e a tua Bíblia tiver aqueles mapas ali no final, tu vai ver o tanto que Paulo andou. Alguns historiadores falam, que não é comentado, sobre andar a cavalo. Possivelmente ele andou a pé. Alguns trechos ele fez de navio, porque houve aquele naufrágio dele, mas alguns trechos ele fez a pé. Então ele andou muito, pregou muito a palavra de Deus, andou com muita gente, e nesse momento em que ele estava preso em Roma, ele fala a Timóteo: eu fui abandonado, eu fui deixado de lado. E ele fala para Timóteo assim: se você é seguidor de Jesus, ele fala no capítulo 3, versículo 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa palavra, embora tenha sido direcionada inicialmente a Timóteo, ela é a palavra de Deus para nós hoje. Então ela está falando também que se nós seguimos a Jesus, se nós queremos ser piedosamente seguidores de Jesus, ele fala: você vai ser perseguido. E ele continua então falando para Timóteo: tu porém permanece, você conhece as Sagradas Escrituras, e vai falando também sobre a função da palavra de Deus. E nesse capítulo 4, encerrando então essa carta, essa última carta dele, ele fala de uma forma um pouco mais incisiva com Timóteo. Ele usa essa palavra aqui, conjuro-te. Essa palavra conjuro-te, ela está falando assim: eu suplico a você. Mas de uma forma não como se ele tivesse somente sendo insistente a Timóteo. Ele está falando: eu ordeno. É uma ordem. Timóteo, você não pode fugir disso. Por quê? Porque ele está conjurando a Timóteo perante quem? Perante Deus
e Cristo Jesus. Essa palavra também fala sobre testemunho. Ela fala assim: o dom que você recebeu, o ofício que Deus te deu, o chamado que você tem, quem testemunhou isso não foram os homens, foi o próprio Deus e Jesus Cristo. Então você não pode fugir disso, Timóteo. Você foi chamado por Deus para pregar a palavra. Mas com tudo isso, o que a palavra de Deus quer falar conosco hoje? O que tem a ver a vida de Paulo, a vida de Timóteo com a nossa vida hoje? E a pergunta que eu faço é essa: o que você faz primeiro quando você recebe uma boa notícia? Por exemplo, você estuda 2 anos, 3 anos, 4 anos para passar num concurso, e você descobre que você passou nesse concurso. Qual é a primeira coisa que você faz? Outra coisa, você é solteiro e você está orando a Deus por uma moça que vai viver a vida inteira contigo, do seu lado, que ela seja piedosa, e Deus concede essa bênção a você. Qual é a primeira coisa que você faz? Geralmente, a primeira coisa que a gente faz é: vou contar para os outros. Não consigo ficar sem contar para os outros. Primeira coisa que eu faço é tirar uma foto e postar no Instagram. Ou eu mando para a mãe, para a família toda, lá no grupo da família, eu mando essa notícia boa. Por quê? Porque ela é tão boa que eu quero que os outros saibam dessa notícia. Então Paulo está falando para Timóteo que a notícia que nós recebemos é a melhor notícia, de que nós encontramos a salvação em Cristo Jesus. Se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa que tem dificuldade de falar com os outros, se você é uma pessoa que fala: mas eu não sei nem falar direito, às vezes eu não sei nem que palavra usar para falar com os outros, eu tenho uma notícia para te dar. E essa notícia é que você tem que pregar a palavra, independente de que você tem dificuldade ou não. Você tem que pregar a palavra, porque se é uma notícia boa, você quer que os outros conheçam essa notícia também. Então, Paulo está falando para Timóteo e fala para nós hoje: nós temos que cumprir esse chamado de pregar a palavra de Deus, porque quem está testemunhando isso tudo é o próprio Deus. E ele fala que há de julgar vivos e mortos. Ou seja, esse Deus que está testemunhando o teu chamado para a salvação, é esse Deus que vai julgar as tuas obras. E se você não tem pregado a palavra de Deus, Deus vai julgar isso também. Então, quem está testemunhando se você tem feito isso, é o próprio Deus. E ele fala que não só que está testemunhando, mas ele vai fazer isso pela sua manifestação e pelo seu reino. Então Paulo está falando assim: os testemunhos disso tudo que eu estou falando para você, Timóteo, é Deus e o próprio Jesus Cristo. Então no verso 2 ele começa a falar sobre a ordem de pregar o Evangelho. Primeiramente ele nos apresenta a motivação. A motivação é: Deus é testemunha de que você foi chamado a pregar o Evangelho. Se não é por Deus, então você não está fazendo corretamente. Eu estou pregando a palavra de Deus para ser conhecido no meio de todo mundo. Não é a motivação correta. Mas eu estou pregando a palavra de Deus porque em algumas igrejas a gente vê o tanto que isso rende. Então eu vou ser pregador da palavra nessas igrejas por causa do tanto que isso rende. Não é a motivação correta. A motivação correta é: você recebeu uma boa notícia. Você foi alcançado por Cristo Jesus. E pelo fato de ser salvo em Cristo Jesus, já é o suficiente para que você saia pelas portas afora da igreja e fale para todo mundo quanto que Jesus quer resgatá-lo também. A segunda coisa, então, é a ordem. Pregue a palavra, prega a palavra, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Opa! Então não é só quando eu acho que deve ser pregada a palavra de Deus.
é em qualquer momento. Um exemplo, amanhã quem trabalha de forma secular no mercado, trabalha em alguma empresa, possivelmente amigos, colegas cheguem e falem: cara, o que tu fez no final de semana? Algumas pessoas, e eu já fiz isso, só falou: não fiz nada. Ou eu só fui para a igreja. E termina ali o papo. Você perdeu uma oportunidade de falar de Jesus. A pessoa perguntou: o que você fez no final de semana? Você fala: eu escutei a palavra de Deus e ela falou tremendamente com o meu coração. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso com você. Outra coisa, você está na escola, para quem estuda, o colega começa a fazer brincadeiras com você, começa a dar risada, a falar algumas piadas que você acha engraçado, só que você, como é crente, não dá risada de algumas. E as pessoas vão chegar para você e vão falar: cara, você não achou engraçado isso que eu falei? E você vai falar: não achei engraçado, porque isso fere um princípio que a palavra de Deus fala que eu não devo ser contra. Então eu não vou dar risada disso que você falou. Uma oportunidade de falar do Evangelho. Só que a gente deixa passar, porque a gente acha que esses momentos não são oportunos, porque as pessoas vão começar a olhar para a gente e vão falar: mas esse cara é chato, fica falando de Jesus toda hora. Esse cara só fica falando de Jesus toda hora, cansei já, não vou andar mais com ele. Paulo, pregador do Evangelho, apóstolo de Cristo Jesus, servo, foi abandonado na prisão. E o que ele fala no capítulo 1? Para Timóteo se orgulhar do sofrimento de Paulo. Porque se a gente segue a Jesus, a perseguição, o abandono faz parte. E faz parte mesmo. Nós seremos abandonados. E ele começa a falar: quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. No capítulo anterior, no verso 16, ele fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí agora Paulo está falando o quê? Coloque em prática isso. A palavra de Deus é útil para ensino, então você vai fazer o quê? Ensinar. Pregue a palavra ensinando. Corrige, repreende e exorta. Essas três palavrinhas, elas estão num âmbito intelectual, moral e emocional. Ele está falando: você tem que pregar a palavra de Deus, corrigindo a moral, corrigindo a ética, corrigindo o comportamento daqueles que estão ao redor de você. Mas também, você vai ser racional, você vai pregar sobre aquilo que está na palavra de Deus. Seja fiel às Escrituras, pregue a palavra, não outra coisa, não fábulas, não vãs doutrinas, pregue a palavra. E de forma emocional você tem que consolar. A palavra de Deus consola aqueles que estão aflitos, aqueles que estão com o coração quebrado. A palavra de Deus é útil para consolar. Então, Paulo está falando para Timóteo sobre pregar a palavra de uma forma que é uma ordem para nós. Anteriormente, ele fala sobre guardar a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus. Depois ele fala: sofre pela palavra de Deus. E ele fala: permanece na palavra de Deus. Só que nesse momento ele não está falando mais sobre coisas que é individual. Guarda, permanece, sofre. Agora ele fala: prega a palavra. Por quê? Porque é fácil você chegar aqui na igreja, sentar nas cadeiras e escutar a palavra de Deus. É fácil você chegar em casa, ler a palavra de Deus e guardar ela no seu coração. E em alguns momentos, até mesmo é fácil você morrer pela palavra. Mas difícil é você viver pela palavra também. É muito fácil você morrer por alguém, difícil é você conviver com ela todos os dias.
E ele está falando aqui, então, na prática, pregue a palavra. Porque isso não envolve mais só você. É uma ordem. Então, Paulo está falando assim, você é um crente, você foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus, e você deveria gostar de falar de Jesus. Mas mesmo que você não goste, é uma ordem para você. Você precisa obedecer e pregar a palavra de Deus. E essa palavra insta, parece que é de forma contínua, mas aqui ele não está falando sobre isso, ele está falando levante-se de pé. Agora está na hora de você tomar uma atitude. Insta, levante-se, quer seja oportuno, quer não seja. E por que tem que pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não seja? Porque vai chegar um tempo em que elas não suportarão mais a sã doutrina. Vai chegar um momento que as pessoas vão odiar a palavra de Deus. Imagina o seguinte, que você está vivendo a tua vida e de repente você recebe a notícia, você caminhando na estrada, e você recebe a notícia que tem um caminhão que está vindo sem freio na nossa direção. E você avisa o teu colega do lado, cara, está vindo um caminhão. E o cara fala, não quero saber disso não. Aí você sai um pouquinho assim, ele começa a andar, continua andando no mesmo caminho, e você fala, cara, nós temos que sair daqui, está vindo um caminhão descoordenado na nossa direção. E o cara não quer ouvir, vai chegar um ponto que você vai ter que puxar ele. A palavra de Deus fala que a ira de Deus, não tem como segurar a ira de Deus. Se ela está contra você, não tem nada que possa apagar essa ira. Então você tem que chegar para as pessoas e falar, saia da frente, porque essa ira está contra você, porque você é inimigo de Deus. Encontre abrigo em Jesus. E essa forma de agarrar é o significado de você pregar, mesmo que a pessoa chame você de chato, mesmo que a pessoa chame você de insistente, chegue ao ponto dela não querer mais andar contigo, mas você fez o teu papel, pregou a palavra de Deus. Eu já perdi alguns amigos por causa disso. Pregar a palavra de Deus não é fácil. E Paulo não está falando isso também. Mas nós temos que nos orgulhar de algo que aconteceu no nosso coração, que foi a salvação em Cristo Jesus. Se Cristo está te dando uma oportunidade de pregar o Evangelho, não deixe ela passar. Nós, aqui em Chopinzinho, tivemos a oportunidade de fazer trabalhos evangelísticos, tanto no Colégio Nova Visão, como também ali no Armin Mate. E nós estamos pregando a palavra toda semana naqueles colégios. E essa palavra aqui está falando que um dia as pessoas não vão suportar mais a pregação do Evangelho. Significa que essas portas, possivelmente daqui a alguns anos, se fechem. Qual deve ser o meu papel como evangelista? Pregar cada vez mais a palavra de Deus. Enquanto está aberta a porta, pregue a palavra. Só que, geralmente, quando a gente está sentado no banco da igreja, a gente olha somente para os oficiais. A gente olha, é papel do pastor pregar a palavra de Deus. É papel do missionário pregar a palavra de Deus. É papel do presbítero pregar a palavra de Deus. É do diácono. Esse é um engano fatal. A pregação da palavra de Deus de forma oficial, quando Jesus fala assim, ide, portanto, e fazei discípulos, a pregação da palavra é uma ordem para todos nós. Para todos nós. É como se a gente estivesse falando aqui de uma treliça e de uma videira. Existe a treliça. Deus já deixou ela estabelecida. A videira, ela tem que crescer. E para ela crescer, tem que ser feito um trabalho. E o trabalho da igreja
é pregar o evangelho para que essa videira ela cresça e ela dê frutos. O fruto que a palavra de Deus fala que nós vamos dar não é que nós vamos encher a igreja com pessoas. Isso é um dos frutos. Mas o fruto que ele fala aqui é que o fruto do Espírito Santo vai começar a ser gerado em nós. E nós vamos começar a amar, nós vamos começar a ser pacientes, ter domínio próprio e mansidão. E o fruto do Espírito começa a ser gerado em nós através da pregação da palavra de Deus. Então, pregar a palavra de Deus não é uma ordem somente para os oficiais. Essa ordem é para todos nós que somos cristãos. E ele fala depois sobre a questão de odiarem a palavra de Deus. Ele fala, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então eles não vão mais querer buscar a pregação da palavra de Deus. Eles vão começar a buscar aquilo que acalma o coração, as promessas de riqueza, de prosperidade. Vão começar a buscar aquilo que traz satisfação para a minha carne. Então eu sentar numa igreja que fala que se eu der o dízimo, eu vou receber 1000 vezes mais de Deus, é muito prazeroso porque tem uma promessa de riqueza para mim. É muito melhor eu sentar numa igreja falando para mim que eu sou salvo, então não importa se eu peco ou não, ou se eu prego a palavra ou não, porque daí Deus já me salvou, então não importa como eu ando e me visto, ou como eu falo com os outros, não importa. Está tudo bem. As pessoas vão começar a buscar esse tipo de pregação. Porque a sã doutrina fala, você é pecador. E se você não se arrepender daquilo que você faz, você ainda não conheceu a Jesus. Porque quando Cristo habita em nós, a nossa vida é transformada diariamente. O modo de falar, o modo de andar, o modo de agir é transformado. Então Paulo está falando que nós vamos ver isso muito daqui para frente. E na época dele já acontecia, no nosso tempo acontece ainda mais. Você prega a palavra, você fala do pecado, as pessoas nem sentem arrepio, vamos dizer assim. Elas já estão acostumadas. Eu conheço várias pessoas que já, desde quando nasceram, os pais falavam que eram filho do diabo, falavam, não, você é terrível. E essa criança nasce, ela cresce nesse ambiente, e quando você chega para pregar o evangelho, você fala, você é pecador, ela fala, eu sei disso. Eu já sei disso. A minha mãe falava isso todo dia para mim, mas eu estou tão acostumado que eu continuo fazendo assim. Tem uma música, um rap antigo que eu escutava, que falava assim, de tanto ouvir, por esse nome agora eu atendo. De tanto ouvir que eu era mal, então eu comecei a agir de forma ruim. As pessoas já estão indiferentes quanto a isso. Elas sabem que elas são ruins. Elas estão indiferentes. A gente não sente mais aquele, cara, eu sou uma pessoa ruim e eu tenho que mudar. Falar palavrão não deveria ser normal para quem é crente. Fazer aposta não deveria ser normal para quem é crente. Você tem que entender que a palavra de Deus ela tem princípios e ela exorta você a cumprir esses princípios. Porque se Cristo habita em você, as tuas obras são luz e não trevas. E a pregação da palavra é uma obra daqueles que estão na luz. Você prega a palavra, seja oportuno ou não. Porque um dia vai chegar o tempo que as pessoas vão querer calar você. E você vai fazer igual Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Porque você pregou o evangelho. E você sabe que você fez aquilo que Deus chamou você para fazer. No versículo 5, ele fala assim, tu, porém,
Sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que Paulo está querendo falar para Timóteo agora? Ele está falando assim: você vai pregar a palavra de Deus, as pessoas não vão querer mais ouvir, as pessoas vão te abandonar, as pessoas vão te perseguir, elas vão querer calar você, mas ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Ele está falando assim: mesmo que tudo isso aconteça, siga em frente, continue pregando a palavra de Deus, continue falando para as pessoas que elas precisam de Cristo Jesus, continue falando que não adianta você fazer boas obras se teu coração não estiver entregue a Jesus, continue falando que não adianta você ir para a igreja se você não tem Cristo Jesus no teu coração, continue falando que para ser salvo é necessário nascer de novo, é necessário nascer do Espírito, é necessário que você entregue a tua vida nas mãos de Jesus. Continue pregando essa verdade do Evangelho, mesmo que as pessoas te abandonem, mesmo que as pessoas te persigam, mesmo que você ache que isso não deveria ser feito naquele momento, faça, porque é isso que a palavra de Deus ordena você fazer. Pregue a palavra. Ah, mas agora não é o momento. Eu sinto que eu tenho que conquistar essa pessoa primeiro. Eu tenho que falar para ela o tanto que eu quero ser amigo dela primeiro. Faça isso, mas não deixe de pregar a palavra. A palavra de Deus ela tem que ser pregada, e é somente através da pregação da palavra que as pessoas vão se converter. Não é você falando e sendo gente boa com elas. É você pregando a palavra. E a palavra de Deus vai surgir dois efeitos nas pessoas. Ou elas vão falar: muito obrigado por falar sobre isso comigo, porque é o que eu precisava, eu estava perdido e agora Cristo me encontrou. Ou elas vão falar: saia daqui, eu não acredito nisso e eu não quero você perto de mim. Então pregue a palavra. Pregue a palavra, siga em frente, porque vão vir aflições. As pessoas vão te perseguir e te abandonar, mas continue pregando a palavra. Faze o trabalho de um evangelista. Qual que é o trabalho de um evangelista? O trabalho de um evangelista é anunciar as boas novas. O evangelho significa boas novas, boas notícias. Antigamente era mais fácil de entender essa palavra porque as pessoas ainda escreviam cartas e ela se referenciava ao anunciador, aquele que pegava a carta do rei e levava até onde o rei mandava. Esse era o evangelista, esse era aquele que levava as boas novas. Por exemplo, estão em guerras, o rei está na frente da batalha, venceram a batalha, o rei manda uma carta para o seu reinado falando: vencemos a batalha. O anunciador era aquele que pegava essa carta, ia correndo do jeito que dava. Por isso que a palavra de Deus fala que quão formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas, porque geralmente são os pés calejados, cansados de tanto correr, para chegar até o lugar e anunciar a palavra daquele rei. E a palavra de Deus, ela fala que nós somos atalaias. Significa que nós não pregamos fábulas, não pregamos aquilo que nós achamos, não pregamos filosofias mundanas. A gente prega a palavra de Deus. Na dúvida, se você não sabe o que falar, leia o texto. Já é o suficiente. Porque a palavra de Deus fala assim, que assim como a chuva desce e faz o seu trabalho, a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Quando a palavra de Deus é pregada, lida, ela nunca vai voltar vazia. Seja fiel à palavra de Deus, porque Deus é fiel. Até um pouco antes, no capítulo 2, eu quero que os irmãos abram lá, no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, Segunda Timóteo, capítulo 2,
versículo 11 até o 13. É um poema que Paulo escreveu. Ele fala assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. O que ele fala aqui? Se nós formos infiéis, a natureza de Deus não vai mudar, ele vai continuar fiel. Então, se você está sendo infiel quanto à palavra de Deus, Deus ele permanece fiel. E ele fala que se você não pregar a palavra de Deus, você está um pouco torto no caminho. Você precisa, é uma ordem. Pregue a palavra, porque Deus é fiel. E se você prega a palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia. Ela sempre vai gerar frutos. Sempre vai gerar frutos. Um exemplo que eu gostaria de dar é uma coisa que não aconteceu, mas eu tenho certeza porque eu confio na palavra de Deus. Pregando a palavra no Nova Visão e no Armin Mate, pode ser que eu não veja os frutos, mas eu tenho certeza que vai gerar frutos, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Pode ser que as pessoas que se converteram ouvindo a palavra de Deus nesses colégios não venham para cá, mas serão frutos, porque estão acrescentando não a essa igreja, templo visível, mas a igreja de Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Pregue a palavra de Deus. Se você é uma pessoa tímida, saiba que Timóteo e Paulo eram tímidos e foram grandes pregadores da palavra de Deus. O próprio pastor Marcos fala que é um pouco tímido e prega a palavra de Deus. Eu, quando venho aqui na frente, tremo um pouquinho ainda, mas tem que pregar a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, porque ela nunca vai voltar vazia. E para finalizar, eu gostaria que abrissem lá em Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25. Ele vai falar para nós o porquê que é gratificante você pregar a palavra de Deus. Capítulo 25, verso 21. Verso 21 fala: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A palavra de Deus aqui, então, ela conclui. Pregue a palavra de Deus. Seja oportuno ou não. As pessoas vão rejeitar, vão te abandonar e vão te perseguir. Mas Jesus vai chegar para você e vai falar: Muito bom, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Quando nós somos fiéis à palavra do Senhor, quando nós cumprimos aquilo que o nosso Senhor e Mestre pede, Ele vai olhar para nós e vai falar: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Por isso então nós pregamos a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, louvamos ao Senhor por esta palavra. Pai, muitas vezes a gente não tem força, nem ânimo para pregar a Tua palavra. Mas o Senhor diz que quando nós somos fiéis, o Senhor fortalece, o Senhor dá ânimo e o Senhor nos coloca nos lugares onde a gente deveria estar.
Pai, o Senhor também diz que não importa, nós devemos ir e pregar a Tua palavra e o Senhor vai colocar em nossas bocas aquilo que tem que ser dito. Pai, nos perdoe pelas nossas negligências, por falharmos nisso, Senhor. Nos perdoe pelas oportunidades que nós deixamos passar. Nos perdoe, Senhor, quando a gente não pregou a palavra de Deus quando deveríamos ter pregado. Mas sabemos que tem graça no Teu trono, Pai, e que o Senhor ainda assim nos perdoa pelo que nós deixamos de fazer. Nos dá força e ânimo, Senhor, para pregar o Teu Evangelho. Nos dê oportunidades, mas também que nós saibamos que até quando não é oportuno, que nós devemos pregar a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, e que essa palavra nos guie no decorrer dessa semana. Em nome de Jesus, amém.